linda, quero te dizer nenhum segredo. Falo nesse chão da nossa casa, vem que tá na hora de arrumar. Tempo, quero viver mais 200 anos. Essa música é um hino para mim, né? Marcou muito a minha adolescência. Vamos precisar de todo mundo para banir do mundo a opressão. Quem não quer viver 200 anos sem me ferir e sem ferir o outro? Né? Acho que esse é um desejo, né, que a gente tem que alimentar sempre, sempre, sempre. E aí estamos começando mais um Conexão Mente e Corpo, trazendo sempre temas aqui relevantes para nossa reflexão, para trazer o que é importante, né? O que a gente pode trabalhar em todos os sentidos para melhorarmos enquanto ser humano, sem longe de estar aqui querendo ditar regras, mas assim, bater um papo mesmo, de refletir sobre, né? Eu acho que a oportunidade de estar trabalhando num hospital geral, as pessoas, a gente amplia a visão de políticas públicas, né? A gente trabalha tete a tete com as dificuldades alheias e isso possibilita a gente refletir e poder, eu acho que esse é o intuito desse programa, né? E nós vamos falar da longevidade dos povos da Zona Azul, que vivem mais de 100 anos. E dia 1º de outubro comemorou-se o Dia Internacional da Pessoa Idosa. E há 20 anos, no dia 1/10/2003, o Brasil consolidou uma política pública de proteção à pessoa idosa pelo Estatuto, através da Lei 10.741, que fala que a família, a ordem, a família, a sociedade e o Estado precisam garantir a dignidade dessa pessoa e a sua autonomia, garantindo os direitos, né, do bem viver dentro do possível, dentro da nossa realidade. Mas foi um avanço para a sociedade esse estatuto, né? Puseram uma pergunta, né? Mas tem gente que não quer saber de envelhecer. Gente, não adianta, a gente nasce já envelhecendo, caminhamos para a envelhecência e eu já até falei sobre envelhecência, que é um privilégio, de alguma maneira, chegar até lá. Mas tem que chegar com uma saúde legal, né? De preferência sem demência, de preferência com um corpo saudável, com a mente boa. E a degeneração dos órgãos é natural, porque é um desgaste, né? 100 anos de vida, a pessoa é frágil. Mas aí, esse documentário que eu quero trazer para a gente refletir, é um documentário que está no Netflix, que é um jornalista, o Ben Butcher, ele vai, há 20 anos, ele vem trazendo essa pesquisa. Ele foi ver como o que ele denominou de povos da Zona Azul, como essas pessoas, esses pequenos vilarejos, as pessoas vivem mais de 100 anos. O que os leva a ter uma vida ter uma vida com essa longevidade, né? Então ele foi pesquisar e ele percorreu, ele começou percorrendo uma ilha no Japão chamada Okinawa, e é interessante, cada lugar foi trazendo, né, um aparato para substanciar quais são os segredos desses povos, né? E muitos se coincidiam, lógico. E nessa ilha, o que acontece? Vamos contextualizar, né? Primeiro que teve muitas perdas, 250 mil pessoas morreram na Segunda Guerra, né? Então a gente já tem esse contexto aqui sabendo. Nessa ilha eles têm uma tradição
Primeiro, eles cultivam a horta. Segundo, que eles comem os alimentos muito naturais. Terceiro, que eles poucos processados, eles caminham muito, né? Então tem várias questões que ele foi marcando. Por exemplo, tem um rapaz que não morava nessa ilha, e ele foi dando vários conselhos, né? Então eles montaram um grupo de apoio mesmo, né? O grupo chamava Moai, que eles ajudavam não só financeiramente as pessoas que sobreviveram à guerra, mas eles começaram a compartilhar música, histórias, e se reunir ajudando as pessoas a dançarem, a fazer os seus propósitos de vida, porque eles têm uma ferramenta. O Japão é fantástico nesse sentido, né? Que chama Ikigai, que é uma ferramenta. É interessante porque ele põe assim, uma roda. Se você puser no Google aí, Ikigai, mas eu vou postar aqui também aqui no meu Instagram. É uma ferramenta que tem assim um composto, né, do que eu amo, né? O que eu amo fazer, que aí no caso é a minha missão, né? E a minha vocação. O que eu faço bem feito, que é a vocação com a profissão, o que eu ganho ao fazer, que é a minha paixão com a profissão, e o que eu faço bem ao mundo, que aí entra a missão com a paixão. A somatória dessa roda entrelaçada dá esse Ikigai, que é uma ferramenta poderosíssima, que vai trazer o quê? Uma vida de alguma maneira agradável, tá? Uma vida produtiva, uma vida plena e uma vida com significado. Então eles seguiam muito esses propósitos nessa ilha, por isso que eles tinham muito. E uma outra coisa, né? Eles faziam, todos os idosos ali, primeiro eles compartilhavam a questão, por exemplo, das suas atribuições com os outros, com as outras pessoas, né? Então eles tocavam, né? Tem uma senhorinha, vale a pena assistir esse documentário, porque você fala, meu Deus, é possível, né? Viver fazendo essa troca. Então eles trabalham no lazer, né? Descansam bastante, caminham, né? Por quê? Porque tem uma questão muito forte nos idosos, que é a hipertensão, e se você não caminha, né, pequenas caminhadas, exercícios leves, e lá o solo permitia que você, não era plano, né, tinha que fazer umas caminhadas para chegar lá, então isso favorecia também. Então ele foi levantando esses dados, né, catalogando mesmo, entrevistando as pessoas, e detectaram isso, né, a importância de uma boa alimentação, né? Os casos de diabetes eram bem poucos, né? Pouquíssimas doenças cardíacas e raras os casos de demência. Olha só. Então isso é o que a gente quer, né? Viver com qualidade de vida, sem esses tropeços que tem a nossa própria velhice aqui no Brasil, né? A ONU já pontuou, né, que em 2040 nós teremos a grande maioria mais idosos do que criança e adolescente. Aquela pirâmide social está sendo invertida aqui, né? Isso é um fato. E eles trabalhavam em comunidade, né? Quando eles trabalhavam, por exemplo, aqueles grupos que eu estou falando da ilha de Okinawa, que é o primeiro lugar que esse documentarista que fez esse documentário lá no Netflix, ele é jornalista, escritor, ele visitou. Lá eles têm um produto chamado uma batata roxa, então eles comem muito vegetais, pouquíssimo, assim, mais vegetais, né? Muitos chás, e isso faz com que as pessoas tenham uma qualidade de alimentação muito boa, muito rica, né? A gente sabe disso. E o quanto que quanto mais, né? A gente já falamos aqui, né? Descasque mais e desembrulhe menos. Quanto menos processado, melhor, né? E eles, assim, eles compartilham também uma vida social em família,
né, ele entrou nesse, eles perceberam que as pessoas se trocam bastante em relação a estar junto dos entes queridos, é um ponto forte lá nessa ilha do Japão, que foi o primeiro lugar que esse documentarista visitou. Esse grupo social chamado Moai, eles trocam experiências, trocam atividades, eles dançam em conjunto, eles se reúnem, eles fazem caminhadas juntos, eles plantam a sua horta, e aquilo deu um start nele, né? De lá ele foi para não necessariamente, não aparece, mas depois ele vai visitar o segundo lugar que ele chamou de Zona Azul, que é Sardenha, lá na Itália. Ali foi uma beleza, né? Porque a família estava em volta de tudo, eles bebem muito vinho e tem muitos longevos mesmo. Então é catalogado mesmo como um dos países que a população tem mais de 100 anos, né? Esses vilarejos, né? E a preocupação é muito pouca e a diversão é muito grande, né? Não é a nossa realidade, lógico. Nessa ilha de Nicarágua, de Okinawa, lá no Japão, eles falaram, eles deixaram bem claro, né? Sorria mais, sente menos raiva, são assim depoimentos das pessoas que vivem ali, e fala: perdoe com facilidade, né? Seja feliz, tenha uma vida feliz, né? Tenha condições de dar risada, né? Isso favorece, né, os próprios hormônios. A gente sabe disso, o quanto que é importante a questão do humor, né? E tocando nesse assunto, pesquisas muito atuais falam sobre o intestino ser o nosso segundo cérebro, né? Então, quando você come alimentos muito processados, você vai ter queda mesmo de estabilizadores de humor mesmo, neurologicamente falando, né? Através desses neurotransmissores. O segundo lugar que ele foi para Sardenha, na Itália. Aí ele encontrou, ele perguntava, né, qual o segredo de se viver tanto tempo? Lógico que foi a vida em família, e eles falaram dos chás, das próprias plantações, do alimento saudável. Foi verificando que era uma repetição mesmo daqueles outros povos igual do Japão. Mas principalmente eles tocaram na parte do vinho, né, que o vinho era um produto absolutamente saudável, no sentido que eles faziam o próprio vinho, tudo era fabricado ali, né, nesse pequeno vilarejo aí na Sardenha, na Itália. Depois ele foi caminhando, ele foi para Loma Linda, lá na Califórnia, né? E ele detectou que os longevos ali tinham uma religião, muitos eram adventistas e descansavam um dia, honravam essa questão desse descanso, da alimentação saudável, da alimentação mais verduras do que a carne, de carnes, né, mais para o lado vegetariano, mas principalmente na questão do significado da vida e da espiritualidade, não necessariamente religiosidade. Depois ele foi para um país que eu achei interessante, foi para uma ilha na Grécia que chamava Icária. E na Icária, a própria geografia ela era muito seca, o solo não era fértil. E eles desenvolveram ali condições de não comprar nada e fabricar tudo ali. Então tinha mel, tinha muitas uma meditação mais mediterrânea, né? Então a dieta mais mediterrânea, então eles comiam muitas algas. No Japão tem o tofu, que é aquela soja. Então tudo isso prioriza e pode ser instrumento para a longevidade, né? Essa qualidade desse alimento. E no final ele vai para um país aqui na Costa Rica chamado Nicoya. É um país pobre, lógico, a renda per capita é 1/10 dos Estados Unidos, assim, não dá nem para perceber, nem parâmetro, mas eles são longevos. E qual que era o segredo deles?
caminhada, alimentação saudável. E tem um detalhe, o médico da família é muito presente, o governo faz um trabalho muito importante na saúde pública, que os médicos visitam as pessoas, os idosos, controla como é que está a alimentação, fornece condições nesse sentido. E aí o que ele fez? 20 anos de pesquisa, né? Depois ele foi para um lugar nos Estados Unidos chamado Albert Lea, e ele tentou adaptar essas condições externas para que aquela região que ele gostaria que ele nomeou Zona Azul participasse. Então foi feito isso, foi uma política pública, então ele adaptou a ambiência para que pudesse ter uma longevidade. Então foram políticas públicas que incentivavam a caminhada, né? Incentivavam o estar junto, os grupos terapêuticos assim, a coletividade, né? Grupo de apoio no sentido de vamos dançar junto, fortalecimento de vínculos, né? Dessa rede de apoio, né? Isso é muito importante. Alimentação saudável, a dança, a própria horta, a própria plantação, e eles aumentaram, né? Significativamente a qualidade de vida dele. Trouxe um caso nesse documentário de um senhor que não morava nessa ilha, né, da Grécia, um senhor de 63 anos, ele estava com câncer e com diagnóstico de câncer terminal, e aí ele voltou para Icária. Disse, bom, já que eu vou morrer lá. E voltou para Icária. Gente, passaram-se 35 anos e ele está vivo, saudável, teve a remissiva. Então, assim, o ambiente interfere sim na nossa saúde. Isso é um fato, né? Então, resgatando assim os 9 hábitos que ele condicionou, assim, que ele catalogou nesses lugares que ele veio, e hoje isso se tornou um mote para as pessoas, para cidades serem classificadas como Zona Azul, né? Nesse sentido, né? Aqui no Brasil nós temos tem 10 cidades em Santa Catarina, tem uma no Rio, aqui no Rio Grande do Sul, chamada Veranópolis, que também está eleita como uma das cidades possíveis de ter essa classificação, né? Virou um mote, né? Eu vou viver num lugar onde eu vivo com qualidade de vida, sem doença, com menos medicação, com mais apoio social. Então a gente consegue, tem essa possibilidade, utopia, parece, da nossa realidade, mas é possível sim transformarmos o lugar para que a vida se prolongue com qualidade de vida, né? Então, dos 10 fatores, né, mais importantes, assim, dos 9 hábitos que ele alavancou como prioridade, que ele percebendo nessa pesquisa, o primeiro é mover-se naturalmente. Então, os idosos, eles não vão, né? A gente fala de idoso, pessoas acima de 80, não vão fazer uma academia, puxar peso, mas eles se movem. É importante esse movimento. E eles têm forças, né? Assim, força física, porque já foi educado com um corpo assim. Então, a caminhada, 150 minutos que ele fala por semana já é o suficiente, né? Para essa faixa etária. Então, é importante o movimento do corpo, né? Então eu fico pensando nas práticas integrativas complementares, na expansão dela como um todo na saúde pública, nas escolas, nos parques, o quanto que, se a população tiver acesso a essas práticas, o quanto que isso vai melhorar a qualidade de vida, né? Porque isso é um fato, né? Você fazer um exercício, um movimento, exercitar, né? Existem muitas academias aí, né? Em todos os parques tem, né? Academia que a gente fala da terceira idade, tem alguns que classificam assim. E o quanto que é importante criar esses novos hábitos, né? Então, o corpo em movimento é o primeiro fator. O segundo fator é esse centro de propósito que nem a gente viu em vários lugares, né? Que no Japão, no caso, Ikigai, mas, por exemplo, na Costa Rica também todos têm
assim, eles falam mesmo de uma missão de vida, né? E tem muitas trocas, por exemplo, os idosos na Costa Rica, eles ensinam matemática, por exemplo, para os jovens, e os jovens ensinam, por exemplo, computação para eles. Então a troca dessa geração, né? É muito interessante essa experiência, né? Lá no hospital, uma vez nós fizemos essa intersecção das duas redes, do idoso com a criança, e foi uma experiência muito linda, porque a gente trouxe os idosos para a escola, e o diretor era super aberto também a isso, e os idosos contavam as histórias deles, né, para as crianças, fazia uma roda para ouvir as histórias antigas. Então favorecia, lógico, a vida desse senhor que se sentia super bem, resgatando as memórias afetivas, quanto para as crianças, né, tirar o preconceito, tirar essa questão do etarismo, que é uma realidade que se assola no país, né? Ah, você não devia ficar em casa. Quantas vezes, né? Infelizmente, a gente tem que mudar em termos de cultura, de acessibilidade e de respeito, né? Como a gente fazer uma mudança de uma maneira tão ampla, né? A não ser pelos exemplos, pela condição, fornecendo novas opções, né? E o terceiro hábito que ele traz, né, que é o centro de propósito, seria reduzir a marcha no sentido assim, menos. Durante o dia, dá uma paradinha, descansa. Eu me lembro que a minha sogra faleceu com 97 anos e durante o dia ela comia, ela disse, agora está na hora de dar uma descansadinha. É importante, é um respeito ao corpo, né? A gente tem o hábito de não poder parar, e aí você vai sendo, de alguma maneira, crucificando as tuas células. Você tem que ter esse tempo você tem que ter um tempo para a tua meditação, né? No caso, quando ele fala que reduzir a marcha, mas assim, algo que funcione para você, né? Por exemplo, eu falo de meditação, eu posso falar de Tai Chi Chuan, eu posso fazer de um bordado, algo que você descanse um pouco, né? Que você reduza a marcha das suas atividades diárias. A gente pode pôr isso em prática desde já, sabe? O outro hábito também catalogado nessa jornada aí dos povos da Zona Azul foi também a questão de você estar na tribo certa. O que significa isso? Gente, conviva com pessoas que têm hábitos saudáveis. Porque se você assim como os negativos influenciam, o positivo também influencia. Então, se você junta com grupos de, por exemplo, vamos correr a maratona, né? No dia que você esteja aí com 80, mas se você desde já vai criando novos hábitos mais saudáveis, você vai sendo impulsionada à mudança desses hábitos. Isso é muito importante. A gente pensa que não, mas, né, os hábitos positivos também são de alguma maneira aprendidos, né, e influenciados com o grupo que você convive. Então ele fala da tribo certa, né? Se você gosta de dançar, vai se juntar com quem gosta de dançar, né? Acho que isso é muito, muito propício, né? O outro, ele fala os entes queridos em primeiro lugar, ou seja, em todos os lugares que ele passou, a família era a prioridade, porque a gente sabe que 15% reduz a vida em 15% a solidão. Olha só, 15%, 15 anos a tua vida. Então, se você tinha que viver 100 anos, 85 você vai viver. Você percebe? Então, 15% de tempo de vida é reduzido pela solidão. Se tiver proporcional, né? No caso. Mas isso é uma realidade. Então, você está com pessoas da sua família, isso é fantástico, isso é super positivo. Em todos esses lugares aqui, todos os idosos conviviam nos seus lares. Em todos esses 5 lugares aí do planeta, e todas as, né, lógico, existe hoje a clínica de cuidado da pessoa idosa, tem às vezes é uma solução para o dia a dia, mas preferencialmente, se o idoso puder morar junto com os seus filhos, com a família, é o ideal,
né? Se vive melhor, se vive com qualidade de vida, né? Porque a solidão, ele aumenta mesmo, no caso, o risco de doenças cardiovasculares, a solidão, e morando com a família você aumenta também o vínculo familiar, né? Uma outra coisa é o senso de hábitos, né? É o senso de pertencimento e de espiritualidade que em alguns lugares, independente do que você acredita, não está falando de religião aqui, mas de você desenvolver essa espiritualidade, esse senso de pertencimento num grupo que professa uma fé. Isso favorece a longevidade. Foi encontrado isso também. Uma outra coisa que ele priorizar as plantas, né, em todos os sentidos, né? Você, além de ter uma horta, mas tudo que cresce na terra, priorizar tudo. Então, comer verduras, frutas, legumes, tudo que vem da terra, né? Aí entra nos hábitos alimentares saudáveis. Mas priorizar as plantas, priorizar o chá, né? Isso é muito bom. E tem uma regra que isso foi detectado lá em Okinawa, que era os 80%, comer 80%. O que significa? Era de praxe. Eu vou comer até 80% da minha saciedade. Eu não vou... Eu vou deixar 20%. Eu quero comer mais um pouquinho, mas 20% eu deixo. Eu não como tanto, eu diminuo. Isso vai fazendo o quê? Vai ter o controle. Isso é uma regra para eles, né? Para esses povos lá na Okinawa, no Japão. Ou seja, eu controlo a minha obesidade, que são grandes fatores de risco, né? A obesidade, a gente sabe disso. E de alguma maneira eu mantenho-me saudável, porque a gente pensa que e eles consomem até 2.000 calorias, enquanto que os outros lugares 3.000 por dia, tal. E assim, até 2.000. Então assim, você não precisa comer tanto, percebe? Criar esse hábito, e o corpo vai se organizando nesse sentido, né? Eu sei que não é fácil, eu só estou constatando aqui, trocando essa ideia, falando dessa possibilidade, né? Dessa longevidade, mas foi o que foi detectado ali. E então as regras dos 80 é fundamental. E o outro, gente, por incrível que pareça, é o vinho, né? O vinho, um golinho, não é para beber muito, assim, moderado, lógico, mas ele tem um produto que ajuda bastante essa questão dos radicais livres, do controle do colesterol, né? E nesse, por exemplo, na Sardenha, que eles falaram muito do vinho, eles fabricam a própria uva, né? Então tem pouca fermentação, né? Não tem nada de processamento, é tudo natural. Então isso é um dos fatores mais que... E o vinho também, a gente lembra do mito, né, do Baco, né, que é da alegria, né, da comemoração, né? Isso é fantástico, porque de alguma maneira você remete a isso, né, a alegria, a vitalidade, a esse encontro, né? Não que a gente esteja falando apologia a bebida alcoólica, mas foi contestado, assim, foi diagnosticado isso, né? Então, os pratos saborosos em cima da diversidade da alimentação que a terra nos dá, tudo isso são possibilidades de você viver melhor, viver mais e com qualidade de vida, né? Então, assim, açúcar, gente, por que esses povos longevos da Zona Azul não tem pouquíssimas, não tem nem demência, não tem mal, por conta que eles não comem, não processam açúcar. Aquela batata roxa, que é uma batata saudável, são carboidratos nobres. Então, quando você pega uma bolachinha recheada no mercado, aquilo, pensa 2 vezes se isso vai te fazer bem. Percebe? A gente tem que ter a mudança de hábito, primeiro começa com uma reflexão, né?
Isso vai me fazer, isso realmente eu quero, né? Isso realmente é bom para mim? Então é isso, é muito importante a gente trazer esse assunto. Eu vejo isso como, sei lá, quem estiver ouvindo, o que eu posso mudar, né? Nesses 9 hábitos aqui, o que eu posso melhorar, né? Eu estou andando com gente que só enche o caneco, eu estou andando com gente que só, né, não pensa. Assim, selecionar a tua tribo, selecionar a tua qualidade, o teu alimento, selecionar de alguma maneira, buscar novos hábitos nesse sentido, para a gente viver com melhor, com qualidade de vida. Nós estamos de passagem, a gente sabe disso, né? Fizeram uma pergunta, mas e aqueles que não aceitam o envelhecimento? Olha para a história da humanidade, né? Olha para trás, ficou alguém? Nós estamos de passagem. Essa é uma realidade da vida. Aceitar essa realidade e você fazer o teu melhor, gente, não tem para ninguém, né? A gente vive melhor, com melhor qualidade de vida, sem, de alguma maneira, necessariamente ser um incômodo, né? Eu gosto muito do Fábio de Mello, e ele faz uma poesia tão linda que ele fala, eu quero ver se a minha inutilidade eu vou ter as pessoas que eu amo do lado, né? Quando eu for totalmente inútil. Isso é a prova do amor, né? Então que a gente consiga estabelecer vínculos com as pessoas, com a nossa rede de apoio, para que isso aconteça, né? De alguma maneira é sério isso, né? Porque a gente fala do bem viver, a gente fala de uma vida com sentido, com significado, né? Mesmo que venha a cometer alguma doença, essa vida teve uma história, essa vida teve teve uma história atrás, né? Teve traços, deixou rastros, né? Então que esses rastros sejam positivos, né? Então estamos aí completando 20 anos do Estatuto da Pessoa Idosa, né, aqui no Brasil, e a gente tem que ir muito ainda, tem muita violência contra o idoso, muito preconceito. A gente precisa mexer na cultura, né, associar a questão de validar essa pessoa que chegou lá e falar, puxa, é um mérito, né, tem muito saber ali, né, entender que eles vão caminhar mais devagar. Isso faz parte do desenvolvimento humano, e se tudo der certo a gente vai chegar lá, né? E se tudo der certo, manteremos o amor dos vínculos que a gente conseguiu estabelecer, né? Acho que esse é o mote, é isso que eu queria trazer para vocês. Quem tiver a oportunidade de assistir no Netflix esse documentário, eu super recomendo, porque fala, puxa, é possível sim, né? É possível mudar a ambiência para que a gente se transforme em povos mais longevos, né? Aqui no Brasil tem cidades exitosas que já tem, que poderiam ser classificadas, e todo mundo busca esse Blue Zones, né? Que fazer parte da Zona Azul. E acho que em termos de políticas públicas poderia fazer uma grande campanha, né? Porque de qualquer forma a nossa pirâmide social, gente, a gente não vai mais precisar de creche, porque as crianças não estão nascendo poucos em relação ao que entra. A nossa pirâmide social, assim, a gente vai ter muito mais idosos e a nossa pirâmide já está invertida. Então precisamos olhar para esse quadro que se configura, precisamos verificar a qualidade de vida dessa pessoa, né? Políticas públicas nesse sentido, né? E a nossa reflexão enquanto sociedade é importante fazer. O que eu posso fazer para melhorar a minha qualidade de vida e pensar mais para frente? 9 hábitos aqui que eu alavanquei. O que você pode fazer? Você pode plantar a tua própria horta? Gente, e a terra é maravilhosa. Você pega um cheiro, né, uma salsinha, você pega a cebolinha, você põe na terra, ela brota. Você usa a cebolinha, o pouquinho que você põe ali, ela já brota e cresce, né? Aqui o internauta. Devemos envelhecer como as árvores velhas envelhecem. Raízes profundas e conhecimento. É uma pergunta. Na realidade é uma afirmação, né? Mas nem todos têm a sapiência, né, da cátedra. Nem todos os idosos tiveram a oportunidade de entrar né? A gente tem muitos
idosos ainda que nem leem, né? Uma pena. Mas se puder ter, mas eles têm profunda sabedoria dos povos originários, né? Não precisa nem ter essa cultura acadêmica, mas que eles têm a cultura, sabe, esse saber da cultura passado verbalmente. Isso é fantástico, e eles sabem muito. Então eu me lembro, olha, está com isso aqui, a chá de rosa branca é bom para isso, o chá de melissa é bom para isso, você usa aqui, olha, toma uma colherzinha disso. Então essa sabedoria não pode se perder, percebe? Tem muito de sabedoria, muito mais que a gente comodamente, né, toma um remédio para tirar a dor, e a gente não usa essa sabedoria dessas pessoas que têm essa sabedoria nata, né, que foi passado de avós para os avós, né? Isso é muito lindo. É isso mesmo, a gente tem que ter raízes profundas. As raízes profundas, eu digo, raízes profundas, não que você vá ficar num lugar e vai ficar até ali, mas raízes profundas em relação talvez à parte mesmo de honestidade, de conceitos bons, né, do que faz uma pessoa ser melhor, de integridade moral, né, não machucar ninguém. Eu não desejo para o outro que eu não quero para mim, né? Hoje a gente vê, é assustador, né? Aqui eu moro em São Bernardo do Campo, e num bairro aqui próximo, no dia 1º, no dia do idoso, foi acometida com uma notícia de que entraram na casa de 2 idosos, gente. Poxa, de madrugada, isso não dá. Esse estatuto precisa melhorar muito. Não o estatuto, porque o estatuto é perfeito, mas as condições. A gente tem que mudar a base, percebe? Como é que a gente vai cuidar dos nossos idosos com uma sociedade tão violenta assim, né? A gente vai falar para ele, vai caminhar lá, vamos caminhar se eles estão, né, não tem respeito, né? Então essas raízes profundas eu acho que tem muito a ver com essa questão mesmo do caráter, né, da nossa educação, né? Sem falso moralismo, nada disso, mas poxa, respeite esse ser humano que está diante de você, é o mínimo. E aí é outra live, né? Assunto para outra live. Gente, adorei falar sobre esse tema. Compartilhe para quem você acha que é legal ouvir, para conhecer esses 9 hábitos aí, para a gente se tornar pessoas longevas, mas com qualidade de vida, com sanidade mental, né? Com apoio social, com alegria de viver. Tá bom? Ó, um beijo grande e até o próximo Conexão.